Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live de quarta-feira. Nosso culto seria o culto de oração, se estivéssemos nos reunindo na igreja, e queremos também dedicar esse tempo para a oração. Mas começando com louvores ao Senhor nosso Deus, e depois com um tempo de reflexão bíblica, e aí sim alguns avisos, lembretes e oração. Os irmãos já estão aí entrando, o Jimmy já está aí conosco, o irmão Carlos Moraes, Jorge Gino, a irmã Maria Aparecida está aí com a gente também, Tatiane, o pessoal já está entrando. Então, nós queremos louvar a Deus nesse tempo que Ele nos tem dado, onde nós queremos estar juntos, adorando ao Senhor. E desde já deixamos aqui a todos muito boa noite, né? Boa noite aí boa noite a todas as senhoras da nossa igreja, todos os senhores, aos jovens que estão aí nos acompanhando, adolescentes, as crianças que estão aí esperando para cantar louvores a Deus, e aqueles amigos e amigas que têm nos acompanhado pela internet. Então, somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Nosso horário é o horário das 20 horas, já estamos aí bem pertinho dele. Tá vibrando. Eita, aí chegou mensagem para nós aqui. Celular vibrando, deixa eu colocar aqui no silencioso. Mas eu acho que já está no silencioso, hein? Olha. Pronto. Atendendo a pedidos aí, ó. Valeu pela dica, já está no silencioso. Então, nós vamos começar o nosso tempo com aquele louvor que nós cantamos junto com as crianças. Então, hoje nós temos um primeiro louvor junto com as crianças, que veio aí a pedido da Lara, né? Então, a Lara pediu para estarmos cantando um louvor, aquele que diz, aquele louvor da mulher de Ló, né? Que virou estátua de sal. É um louvor que as crianças gostam muito de cantar aqui na nossa igreja. Nós vamos cantar esse primeiro louvor. Vou chamar aqui os nossos ajudantes, Josué e Caleb, que vão nos ajudar com esse louvor. Boa noite aí pro pessoal, Josué. Boa noite. Boa noite aí, Caleb. Boa noite. Isso. Vamos lá? Todas as crianças aí, hein, em casa, cantando junto com a gente. Tem até o gesto aí, ó, eles vão fazer copiando. E os adultos também. Vamos lá. Quem conhece, canta. Ouça agora só porque olhou pra trás, virou estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou estátua de sal. Joga fora essa tristeza, diga adeus pra nunca mais. Vem correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou estátua de sal. Aê! Calma, danada. Tchau. 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 É isso aí, então. Já temos aqui alguns agradecimentos. Olha, a irmã Lúcia Pina, aqui, a irmã Ana Pina, dizendo: boa noite, irmãos, já estou melhor, obrigado a todos os irmãos pela oração. Então,
A irmã Ana Pina aí agradecendo as orações dos irmãos em favor da sua saúde. E, como diz esse cântico que nós cantamos aí com as crianças, né? Começamos a caminhar com Deus e precisamos nos manter firmes na direção da vontade do Senhor, sem nunca olhar para trás, sem sentir saudade daquilo que deixamos no mundo, porque são coisas passageiras. E com Deus nós temos valores superiores e eternos, como já temos aprendido e estudado juntos aqui. Vamos cantar mais um louvor? Esse louvor eu creio que os irmãos conhecem, então é aquele que diz assim: quem é Deus acima do Senhor? Cante conosco e vamos juntos adorar o nosso grandioso Deus. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. É força e proteção. Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Quem é como o nosso Deus? Quem é tão grandioso como Ele? Quem se compara ao nosso Senhor maravilhoso? Não há como comparar, não existe ninguém semelhante ao nosso Deus. Por isso, nós temos prazer em louvá-lo, em declarar a sua grandeza, em demonstrar a sua beleza, para que o mundo creia, para que o mundo experimente a alegria de ter um Deus tão maravilhoso quanto é o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também cantar agora mais um louvor, também cantado lá na nossa igreja, então muitos irmãos vão conhecer. Cante conosco aí, tá bom? E vamos juntos louvar ao Senhor. É aquele que tem por título O Meu Louvor é Fruto. Então vamos cantar esse também. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cegar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão.
fecharão. Pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Amém. E o nosso louvor tem que ter motivação. E a nossa motivação para louvar é o nosso amor. O amor que temos por Jesus Cristo. Não um amor que começou em nós, mas um amor que nos atingiu. Já que a Bíblia nos declara que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, sendo tão amados por Jesus, a resposta do coração sincero, do coração consciente e obediente à palavra de Deus é devolver esse amor ao Senhor e adorá-lo em amor eternamente. Que possamos ter esse desejo e essa presença prática, ativa desse amor tão maravilhoso nas nossas vidas. Por fim, o último louvor dessa noite que nós estaremos cantando é o hino que tem por título Tu és fiel, Senhor. Os irmãos que conhecem aí também, cantem conosco. Você que não conhece, ouça aí e reflita na letra desse hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar.
Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja adorado por quem Ele é, que nos dá a alegria de louvá-lo, de conhecê-lo, de amá-lo, de viver com Ele. E também de aprender e refletir nas verdades que nós recebemos dEle, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Vamos então passar para o nosso tempo de estudo e reflexão bíblica. Eu convido você para aprendermos juntos. Pegue aí a sua Bíblia, ou abra aí no seu smartphone, no seu celular, o aplicativo da Bíblia, e vamos juntos estudar e aprender a palavra do Senhor. Obrigado, Mônica. Até mais, irmãos. Pegue aí sua Bíblia, se ajeite aí, vamos juntos aprender um pouco mais na palavra de Deus. Ok? Eu convido você para abrir sua Bíblia. Para abrir sua Bíblia aí juntamente comigo no Salmo de número 93. Salmo 93. Alguém que está aí acompanhando a transmissão pode colocar aí nos comentários Salmo 93, para as pessoas que vão chegar talvez agora, poder acompanhar, saber onde que a gente está lendo, tá bom? O Salmo 93 tem só 5 versos, então nós vamos estudar esse salmo completo, esse salmo inteiro nessa noite, tá bom? Salmo 93. Coloca aí alguém aí nos comentários, por favor. Eu espero que você já tenha aí encontrado, pegado sua Bíblia. Nós vamos então avançar no nosso estudo e aprendizado da palavra de Deus. Salmo 93. Eu estou nessa noite utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. E nela, no Salmo de número 93, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade.
Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fracasso. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Você já deve ter percebido, enquanto eu fazia essa primeira leitura, e você também acompanhando aí na sua Bíblia, que esse é um salmo que fala a respeito do poder e da majestade de Deus. É um salmo que nos ajuda a entender que mesmo nesse período tão diferente que nós estamos vivendo, Deus permanece no controle de todas as coisas, no controle de cada coisa que acontece na sua vida, no controle das coisas que estão acontecendo na sua família, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, no mundo todo. Deus permanece no controle. E esse é um dos salmos que nos ajuda a relembrar essa maravilhosa verdade. Porque o perigo estava em as coisas estarem descontroladas, em as coisas estarem vagando por aí ao bel prazer, né? A pura sorte. Mas a palavra de Deus nos mostra que não é assim. Por mais que tudo o que acontece, nem tudo nós possamos compreender, nem tudo nós possamos explicar completamente, mas em todas as coisas, Deus permanece no controle. Veja como o salmista destaca essa verdade de uma maneira tão clara e maravilhosa no texto que nós acabamos de ler, o Salmo 93. Primeiro, ele usa uma imagem para destacar a pessoa de Deus. E a imagem aqui é a imagem do rei. Então os irmãos vão lembrar que no sistema de governo da monarquia, no sistema de governo monárquico, o rei, ele tem poder absoluto. O rei, ele controla todas as coisas do seu reino e os seus súditos o seguem e vivem debaixo da sua autoridade, debaixo da sua tutela, debaixo do seu cuidado. Essa é a imagem que o salmista usa e aplica essa imagem ao Senhor nosso Deus. Veja o começo do primeiro verso aqui no Salmo 93. Ele diz: reina o Senhor. E depois vem um ponto. Reina o Senhor. Ponto. É a mesma coisa que dizer: o Senhor é o rei. Ponto. Então, se o salmo fosse só isso, já estava muito clara a mensagem. O que ele está dizendo é: o Senhor é rei. E ponto final. E fim de papo, como diríamos no ditado hoje em dia, né? Fim de conversa. Quem reina é o Senhor, nosso Deus. Quem manda é Ele. Quem tem toda a autoridade é Ele. Quem tem o controle sobre todas as coisas é Ele. Reina o Senhor. Nosso Deus é o nosso Rei. Ele é quem governa o seu reino. Ele é quem designa os propósitos para a vida humana, para tudo que acontece na nossa vida. É fácil perceber alguma coisa a mais a respeito do reinado de Deus. Veja o restante do verso 1. Ele vai nos dar mais alguma luz sobre como esse reinado de Deus acontece. Veja, ele diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. O que nós podemos perceber aqui sobre o reinado de Deus, numa primeira instância, é que esse reinado de Deus é um reinado absoluto. Geralmente, quando alguém vai se tornar rei, essa pessoa é coroada.
existe uma cerimônia de coroação para aquela pessoa se tornar um rei. E alguma autoridade instituída e reconhecida vai transferir aquele poder e aquela autoridade para aquele rei. No caso de Deus, veja, como Deus é soberano, como Deus não tem ninguém superior a Ele mesmo. Veja o que o verso diz: revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Os verbos usados aqui, nesse primeiro verso, tanto o verbo revestir, quanto o verbo cingir, que é a ideia de se preparar. Tá? Então esses dois verbos, eles aparecem no que nós chamamos na língua portuguesa de voz reflexiva. Se você lembrar aí das suas aulas de gramática do português, você vai lembrar que os verbos na nossa língua, eles podem aparecer em 3 vozes. A primeira voz é a voz ativa, aonde o sujeito ele realiza a ação e outra pessoa sofre aquela ação. Existe a voz passiva do verbo, aonde o sujeito não realiza a ação, é outra pessoa que realiza a ação e o sujeito ele recebe aquela ação, ele sofre a ação do verbo. Então, na voz ativa, o sujeito realiza. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação realizada. E na voz reflexiva, que é o terceiro tipo de voz dos verbos na língua portuguesa, o sujeito tanto realiza quanto sofre a ação realizada. Então, é algo que, se eu for o sujeito, né, algo que eu faço comigo mesmo. Tá? É nessa voz, a voz reflexiva, que esses verbos aparecem, mostrando que Deus realiza a ação sobre Ele mesmo. Como não tem nenhuma autoridade superior a Deus, não tem ninguém para poder chegar e coroar a Deus como uma autoridade superior que transfere a sua autoridade para Deus, então Deus fez isso para Ele mesmo. Ele diz, revestiu-se de majestade, Deus se vestiu de majestade. Ele mesmo colocou essa responsabilidade de reinar sobre os seus próprios ombros. Ele tomou para si essa responsabilidade de colocar ordem no universo, de controlar todas as coisas, de superintender tudo o que foi criado por Ele mesmo. Então ele se revestiu de majestade, se revestiu de poder e se cingiu de poder. É isso que esse texto está dizendo, mostrando que não há ninguém superior a Deus. Deus não depende de ninguém. Quando Deus deseja realizar os seus propósitos, Ele não precisa pedir autorização para ninguém, porque não existe ninguém superior a Ele. Essa é a verdade que esse texto destaca sobre o reinado e a majestade do Senhor nosso Deus. É de um tamanho tal que não se compara a nenhum outro rei que exista nesse mundo, que já tenha existido ou que venha a existir. Perceba que ele diz ainda no verso 1, terminando esse verso 1, ele diz: firmou o mundo que não vacila, mostrando que o reinado de Deus abrange todo o universo, toda a esfera da criação. Na língua original, a palavra usada é cosmos. Então, todo o cosmos é o que abrange esse reinado de Deus. Então, ele firmou um mundo que não vacila. E essa estabilidade do mundo, o mundo estável. O sol nasce, permanece no céu e depois se põe. Depois nasce de novo, permanece no céu e se põe. Chega a estação, primavera, verão, outono, inverno, e depois novamente primavera, verão, outono e inverno. A gente planta a semente, rega e ela cresce, ela dá o fruto conforme a sua espécie. Toda essa estabilidade é mantida pelo poder soberano do Rei dos Reis, o nosso Senhor, o Senhor nosso Deus. Então ele firmou a terra e ela não vacila. Como diz o ditado, desde que o mundo é mundo, as pessoas estão aí.
né? E milhões, né? Bilhões de pessoas, aí está na contagem do pessoal, bilhões de pessoas vivendo no mundo. Um universo fechado, oxigênio só dentro da nossa atmosfera. E as pessoas nascendo ao longo de séculos e séculos e séculos, respirando o ar que está dentro desse balão que é o nosso planeta, e o ar não se acaba. De onde vem a manutenção da vida? De onde vem a estabilidade de tudo que foi criado? Do caráter estável do nosso Deus. Ele é um Deus estável. Isso faz parte dos atributos do nosso Deus. Ele é um Deus que se mantém. Ele está no comando, ele está no governo e ele se mantém no comando, no governo, no trono, reinando por toda a eternidade. Esse é o fato que o verso 2 vai destacar. Perceba aí quando ele diz: desde a antiguidade está firme o teu trono. Ele fala desde a antiguidade, ele já fez referência ao início da criação, quando ele disse: firmou o mundo que não vacila, mostrando que desde que o mundo foi criado, as suas bases foram estabelecidas por Deus e são mantidas no seu funcionamento normal, sob o controle soberano do Senhor. E ele vai dizer aí: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. E a eternidade aqui, como ele está falando, tu és, então desde a eternidade passada. Então, Deus sempre existiu. E sempre existiu como Deus soberano, como Rei majestoso e soberano. É o que ele vai dizer aqui: tu és desde a eternidade. Desde a antiguidade está firme o teu trono. E a ideia aqui do trono firme não é a ideia de que Deus tem um trono e esse trono está cimentado em algum lugar, né? E o trono não se mexe para lugar nenhum. Não é essa a ideia. A ideia aqui de o teu trono está firme, trono aqui não tem tanto a ideia daquela cadeira onde o rei vai sentar, mas está falando do governo de Deus, da capacidade que Deus tem de governar sobre todas as coisas, de fazer as coisas acontecerem, de impedir certas coisas de acontecerem, como também de dar liberdade para que certas coisas aconteçam na nossa vida, na nossa existência nesse mundo. Então, o governo soberano de Deus permanece firme, é o que ele está dizendo. O governo soberano de Deus não é um governo instável, um governo que hoje está aí forte e amanhã Deus está meio perdido, porque apareceu umas coisas diferentes nesse mundo e Deus está pensando: e agora o que eu vou fazer? Preciso de algumas ideias, e aí a gente vai orar dando ideias para Deus. Nada disso. Deus sabe exatamente o que fazer. Deus sabe exatamente como governar. Deus é o governante que põe ordem na casa. Deus é o governante que ordena e realiza a sua perfeita vontade. Deus é o governante que abre e ninguém é capaz de fechar. O governante que fecha e ninguém é capaz de abrir. O seu governo, o seu trono está firme desde a eternidade. Deus sabia o que ele queria fazer desde o início. Deus sabe o que ele está fazendo hoje. E Deus sabe onde ele quer chegar e o que ele quer realizar. E é exatamente isso que ele realizará. Por isso é importante entender que Deus é o soberano. É o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que não se engana, que não tem a sua mão retida, o seu poder é infinito e ele pode realizar tudo que está de acordo com a sua perfeita vontade. No verso 3, nós vemos ainda, verso 3 e verso 4 desse salmo, vai nos falar um pouco mais sobre esse poder sem limites do nosso Deus. Quando ele diz assim: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Aqui o salmista está invocando a grandeza da criação,
no seu poder, na sua fúria. Ele fala aqui dos grandes rios, ele fala aqui dos vagalhões do mar. Quando o mar está em tempestade, quando o mar cria aquelas ondas e aquelas grandes vagas. Quem já viajou no meio do mar, de navio ou de barco, atravessando uma parte do mar, vai perceber isso. Se você já viu também, já assistiu com certeza alguns filmes que retratam isso, quando o mar está revolto, aquelas ondas crescem, elas criam também aqueles sulcos na água do mar, aquelas grandes vagas que são chamados os vagalhões. Então, nas tempestades, a fúria do mar é capaz de destruir tudo pela frente. São muitas águas. Quando nós estivemos servindo como missionários lá em Cabo Verde, na África, sempre que nós saíamos aqui do Brasil para ir de avião até o continente africano, então nós pegávamos o avião lá em Fortaleza, capital do Ceará, lá na costa do Brasil, ali em Fortaleza, e partimos de avião até Cabo Verde, lá na costa ocidental do continente africano. E esse voo, que levava cerca de 3 horas, no avião seguindo a 900 km por hora, então os irmãos podem ver aí a velocidade que ele seguia, 900 km por hora, durante 3 horas, e o voo é todo por cima do mar, todo por cima do Oceano Atlântico. E desde que o avião levanta voo, você já começa a ver o mar, e aí durante 3 horas, a 900 km por hora, você só vê água e água e água e mais água do mar, em todas as direções. Nós fizemos essa viagem várias vezes à luz do dia, e aí você podia olhar lá de cima do avião e ver somente água, 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 água do mar. É uma grandeza sem fim. E ali nós estamos vendo só a superfície do mar, só a superfície do oceano. Tudo ali para baixo ainda, a profundidade daquele oceano. E quando vem uma tempestade, os ventos revoltos dão sobre aquele mar, aí quem que pode segurar, quem pode deter aquele poder? Às vezes terremotos que dão no meio do oceano, chamados maremotos, são capazes de criar aquelas tsunamis, aquelas ondas gigantes e destruir cidades, varrer prédios, limpar todo o terreno por onde vão passando aquelas águas. Então o mar é poderoso e os homens ainda não inventaram um meio de deter o que eles chamam a força da natureza. Mas na verdade ali é a força do mar invadindo aquelas cidades. Mas esse texto mostra que a grandeza do poder de Deus é infinitamente superior. Ele diz no verso 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então, se o nosso Deus tem o poder para deter os mares, o poder para reter a investida das tempestades. Nós tivemos aqui, no nosso país, agora aqui na região sul do nosso país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esse tufão que deu ontem, os irmãos estiveram vendo. E aqui em São Paulo teve reflexo disso. Muitas casas aqui, as telhas foram arrancadas, o vento durante a noite, nós levantamos de madrugada aqui, minha esposa e eu, para ver o que estava acontecendo, e era o vento derrubando e levando um monte de coisa aqui, nossa e dos vizinhos também. Mas Deus é mais poderoso. Deus é quem controla todas essas coisas. Por isso o trono dele é um trono de poder. E não existe nada que possa impedir o agir de Deus. E não existe nada que Deus queira fazer e lhe falte poder para realizar. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é poderoso. Mais poderoso do que todas as coisas que foram criadas. Mais poderoso do que o governo humano. Nenhum homem pode resistir à vontade de Deus. Nenhum homem pode se sobrepor à vontade do Senhor sem que Ele permita. É por isso que nós podemos descansar tranquilos em que, independente de como as coisas vão, Deus permanece no controle.
As mãos de Deus permanecem no volante, dando a direção. E tudo que nós precisamos fazer é simplesmente confiar no seu infinito poder. Confiar que Ele permanece no trono das alturas, realizando a sua perfeita vontade, que é para o bem de todos aqueles que confiam nele. Pastor, mas como você sabe que o que Deus faz é para o bem daqueles que confiam nele? Esse salmo também nos revela isso, quando ele diz no verso 5, e esse é o último verso, para encerrarmos essa nossa reflexão. No verso 5 ele diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. E mais uma característica do governo de Deus é a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Fidelíssimos são os seus testemunhos. A palavra testemunhos aqui traz a ideia de lei, mandamentos, alianças ou as palavras do próprio Deus. Significa que Deus é fiel naquilo que Ele fala, nos compromissos assumidos. Então Deus é um Deus fiel, Ele não fala e depois se esquece, fala e depois não faz. Ele fala e faz, Ele fala e cumpre, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode cumprir aquilo que promete. Por isso ele diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. E esses testemunhos de Deus, a palavra de Deus, muitas delas foram para firmar aliança, firmar compromisso com aqueles que confiam em Deus. Significa que se você tem depositado a sua confiança em Deus, saiba que Deus será fiel a essa confiança que você tem depositado nele. Deus não vai deixar com que você se frustre. Deus não vai deixar com que você espere nele e depois tenha a sua esperança frustrada. Ele será fiel e há de cumprir cada uma das suas promessas. É assim que ele tem feito desde os tempos passados. É assim que ele continua fazendo hoje. E é assim que ele fará por todos os tempos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. O que o final do verso 5 nos diz é sobre o caráter santo de Deus. Por ser um Deus tão majestoso, por ser um Deus tão soberano, por ser um Deus tão poderoso, por ser um Deus tão fiel, esse Deus merece ser separado, merece ser reconhecido como diferente da sua criação. E essa é a ideia de santo na Bíblia, a ideia de separado, a ideia de exclusivo. Deus não só é santo no sentido de único, não é comparado com mais ninguém. Ele é separado da sua criação, inclusive dos seres humanos. O caráter de Deus é infinito, diferente do meu e do seu. Mas não só Deus é santo, como o texto diz: a tua casa convém a santidade convém para a casa de Deus. O lugar onde Deus habita deve ser, convém, combina, é bom que seja. Deus merece isso, é o que esse texto está dizendo. Deus merece que o lugar que Ele habita seja um lugar santo. À luz do Novo Testamento, nós entendemos que o lugar da habitação de Deus hoje são as nossas vidas. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus habita em todo aquele que confia nele. Por isso nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. O valor que Deus tem por ser quem Ele é. Por estar sentado no trono das alturas. Por ter liberdade para controlar as nossas vidas e permanecer no controle de todas as coisas que acontecem nesse mundo. Não precisamos temer, não precisamos nos desesperar. Muito pelo contrário, podemos descansar e confiar nesse Deus que é fiel. E em resposta à fidelidade que Ele tem por nós, sermos também fiéis a esse Deus, vivendo vidas santas, vidas que demonstram a santidade e a grandeza desse Deus maravilhoso que nos salvou, que nos ama, que nos salva, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus habita em nós. Um texto que poderíamos ler no Novo Testamento e que reflete essa verdade seria lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 5, que vai dizer assim: também vós mesmos, falando para os crentes, os que confiam em Jesus Cristo,
Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é o meio pelo qual nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Precisamos fazer isso através de Jesus, confiando em Jesus, obedecendo o que Jesus nos diz, descansando no poder de Cristo. Nós demonstramos fidelidade a esse Deus, que é fiel, que é majestoso, que é eterno, que é onipotente, que é santo, que está sentado no trono das alturas, que governa sobre tudo, aquele em quem nós temos depositado a nossa fé. Deus permanece no controle. Não precisamos duvidar, precisamos confiar e descansar no poder soberano do nosso Supremo Rei. Como disse o salmista no início do Salmo 93, o nosso Senhor reina. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós queremos então aproveitar esse tempo também para estar relembrando alguns dos nossos motivos de oração, alguns dos nossos pedidos e também agradecimentos que temos feito. E desde já agradecemos a todos que têm acompanhado essas nossas lives, a todos que têm dedicado do seu tempo para estarmos juntos, enquanto ainda não podemos estar juntos de maneira presencial. Aproveito então para destacar, nós temos ouvido algumas notícias sobre o retorno das atividades presenciais nas igrejas. Então ainda não vi nenhuma notícia oficial sobre a liberação desse retorno. Então estamos acompanhando as declarações que têm sido feitas pelo governador, também pelo prefeito da nossa cidade, esperando ver as diretrizes das autoridades sobre os procedimentos que precisam ser tomados para a retomada das nossas atividades, dos nossos cultos presenciais. Então continue em oração. Temos ouvido algumas coisas, então acredito que já está mais perto do que nós imaginávamos e, se Deus quiser, em breve estaremos novamente reunidos para os cultos presenciais na nossa igreja. Então fique em oração por isso. Eu estou vendo aqui alguns agradecimentos, A irmã Tatiane aí, está agradecendo. Agradeço as orações pelos nossos idosos, Senhor Miguel, Walter e Clotildes. Eles estão bem melhor, graças a Deus. Então ela está agradecendo aí as orações e nós estamos aqui fazendo menção, tá bom? Então nós temos aí alguns pedidos e agradecimentos para estar fazendo. Um dos nossos pedidos que temos destacado aqui é sobre o Daniel, o irmão Daniel, ele fez a sua decisão por Cristo, e nós temos orado pela sua saúde. Ele está aí na luta contra o câncer e nós temos orado pedindo para Deus pela sua recuperação plena de saúde. Continue orando por ele, Daniel. Também gravidez das irmãs Débora e da irmã Jacione, a esposa do irmão Claudomiro Júnior. Então continue orando aí pela irmã Débora, esposa do Douglas, e a Jacione, do Claudomiro Júnior, pela sua gravidez, sua gestação, que Deus abençoe, que não tenha qualquer complicação. Também vamos continuar lembrando dos irmãos que estão necessitados na área de saúde, o irmão Nildo, a irmã Valquíria, Joanice, Everson. Vamos lembrar dos idosos da nossa igreja. Eu estou vendo aqui também um pedido do Denis, O Denis está pedindo pela vida espiritual dele e da sua família. Denis então está aí acompanhando. Vamos estar orando pelo Denis e pela sua família, pela sua vida espiritual. O Denis já tem estado conosco muitas vezes, e sempre nessa luta que é a luta cristã, a luta na vida cristã. Então vamos orar por ele, para que Deus o ajude a estar firme nos caminhos do Senhor, e pela sua família, que também possa caminhar com Deus e ser uma bênção na vida dele, ajudando ele nessa caminhada com Cristo.
Vamos continuar então também lembrando das crianças, dos jovens aí, adultos que continuam os seus estudos. Alguns estão tirando férias agora, outros já tiraram férias antecipadas, continuam com seus estudos online. Vamos lembrar dessa questão dos estudos também. Temos um agradecimento, agradecimento do aniversário do Guilherme. O Guilherme, então, aí filho dos irmãos Mário e Adriana, está fazendo aniversário hoje, conforme eu fiquei sabendo, Então, Guilherme, sinta-se aí abraçado por nós, sua igreja que te ama, deseja aí a você muitos outros anos de vida nos caminhos do Senhor, servindo a Cristo, porque não tem nada melhor do que ser amigo de Deus, como nós costumamos cantar também. Então, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos para o futuro, seus estudos, que seja grandemente abençoado. Tá bom? Vamos continuar orando, lembrando dessas necessidades, lembrando desses agradecimentos. Nossa igreja continua com a frente de apoio à ação social. Então nós temos feito distribuição de marmitex, a distribuição de cestas básicas. Então continue orando, continue lembrando dessas necessidades, continue participando também com a sua oferta. Se você deseja fazer isso, pode entrar em contato conosco, nós vamos te ajudar, te orientando como fazer. Se você deseja estar presente lá quando estivermos distribuindo as marmitas, quando estivermos entregando as cestas básicas também, é só entrar em contato conosco, nós podemos organizar para você estar conosco, presenciando aquele momento, um momento muito abençoador também para aquelas pessoas, onde elas estão ganhando e nós também estamos ganhando por estar fazendo aquilo que cremos que é a vontade do Senhor. Então, vamos ter o nosso tempo de oração, então, lembrando desses pedidos, desses agradecimentos que nós temos apresentado ao Senhor nessa noite, louvando a Deus por esse tempo de comunhão que tivemos juntos aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Agradecemos como temos aprendido na Tua palavra, porque o Senhor permanece no governo, no controle de todas as coisas. Nos ajuda, Deus, a confiar na Tua grandeza, no Teu poder, na infinitude do Teu agir, da Tua sabedoria, na Tua fidelidade para conosco, Senhor, e assim vivermos vidas buscando a santidade que é própria de um Deus tão santo e maravilhoso como é o Senhor. Pedimos, Deus, pelo Daniel, pela sua vida espiritual, Deus, mas também pela sua vida física e a sua saúde. Que o Senhor o ajude nos tratamentos que ele tem feito para a recuperação plena da sua saúde. Lembramos, Deus, na mesma questão, os irmãos Nildo, Valquíria, Joanice, Everson, também, Senhor, precisando do apoio na área de saúde. Lembramos da mãe do nosso irmão Dorival, e outros, Senhor, irmãos que também estejam necessitados na área de saúde. Que o Senhor os socorra, cada um nas suas necessidades. Lembramos também, Senhor, da gravidez da irmã Débora, da irmã Jacione. Que o Senhor seja com elas, Deus, ajudando nessa gestação, livrando de todo mal, e assim possamos em breve também nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo na vida dessas famílias. Senhor, te pedimos pelos irmãos idosos da nossa igreja, que o Senhor continue preservando, pedimos pelo retorno das nossas atividades, dos nossos cultos presenciais, que o Senhor continue trabalhando na vida das autoridades do nosso país, que possamos em breve ouvir as orientações e possamos seguir, Deus, e fazer tudo da maneira como o Senhor nos ensina para retomar as nossas atividades presenciais. Também, Senhor, te agradecemos grandemente pelo aniversário do Guilherme, que o Senhor abençoe a vida dele, da sua família, seus planos, seus estudos, Deus, seus sonhos, que o Senhor prepare desde já a vida que ele continuará seguindo na tua presença, Senhor, nos teus caminhos. Que o Senhor o livre do mal, das tentações, das influências que querem afastá-lo dos teus caminhos, Deus, e que assim possamos juntos continuar essa carreira de fé, esperando o retorno do Senhor e vivendo para a tua honra e para a tua glória.
Obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos deu nessa noite. Continua nos abençoando e livrando de todo mal. É o que nós pedimos e desde já agradecemos com fé, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queremos mais uma vez agradecer a todos que se fizeram presentes, desejar a você uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que possamos continuar seguindo avante, seguindo em frente, confiados no nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei. Que Ele abençoe a vida de todos, uma boa noite e até a nossa próxima live.